Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo falar sobre capacidade do Arruda. O presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, deu uma entrevista ao Soares e deixou claro que não haverá aumento de capacidade. Santa Cruz não tem dinheiro para aumentar a capacidade do estádio no momento. Antes de começar a falar sobre isso, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 31 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, dá o like no vídeo, ativa o sininho e vamos que vamos. Por o vídeo não ficar tão longo, porque o áudio do Adriano Lucena é um pouco extenso, ele fala em vários assuntos sobre melhoria no acesso, tal, e o ponto principal que me pegou foi ele falou sobre capacidade do estádio. A gente estava esperando o aumento, né? A gente viu que a torcida está começando a ir com mais volume, o time está numa boa fase. Daqui a pouco chega a fase, mês que vem já chega a fase mata-mata, no começo de agosto, na verdade. Começa a fase mata-mata e aí, boy, é coisa para 50, 60 mil. A gente sabe como é. E o Adriano Lucena disse que não haverá aumento de capacidade no estádio. Disse que o Santa Cruz não tem dinheiro para fazer as reformas necessárias para o aumento de capacidade. É um volume de dinheiro que o Santa Cruz não tem. Então ouçam o Adriano Lucena falando aí, dê seu comentário, sua opinião e é isso, tamo junto. Pois não, doutor Adriano? Prazer falar com você, com toda a torcida do Santa Cruz e falar do Santa Cruz. Fico à sua disposição, Jorge. O senhor acha que as medidas anunciadas ontem pela diretoria coral podem facilitar o acesso do torcedor? Com certeza vai facilitar. E essas medidas, jogo a jogo, elas serão corrigidas, serão aperfeiçoadas para que cada jogo a gente tenha a fluidez do entrar e do sair, principalmente da entrada do torcedor no estádio, seja com maior tranquilidade. Importante então a contratação de orientadores, implantação de novas sinalizações e shows no pré-jogos que podem facilitar então o acesso. Sim, e outras medidas necessárias serão tomadas para que o torcedor possa entrar no estádio com a maior tranquilidade do mundo, tá certo? Esse é o nosso grande objetivo. O torcedor, ele é o nosso maior patrimônio. Então, se ele vem para o estádio, entra com segurança, entra com rapidez, isso gera satisfação. Gerando satisfação, a gente reduz as críticas, a gente reduz o conflito que há até entre os próprios torcedores. Então, são ações que são nesse momento bem-vindas, tá certo? E a gente espera que no próximo jogo a gente tenha essa maior fluidez, o menor conflito possível, tá certo? E que o torcedor possa entrar, inclusive, antes do jogo. E a gente sempre faz esse apelo, Jorge, que ele possa entrar com uma antecedência, tá certo? Chegue no estádio com antecedência para que ele possa entrar com a maior segurança possível, com a maior tranquilidade possível no estádio. E aí vai se gerando atratividade dentro do estádio para que ele possa chegar e esse tempo de espera até o jogo, iniciar o jogo, ele tenha essa condição de lazer, de atratividade, de outros entretenimentos ali, para que esse tempo tenha, do ponto de vista psicológico, passe mais rápido, para que não seja um tormento. Antes a gente tinha a partida de futebol juvenil, né, dos juniores. Hoje a gente não tem mais, então a gente precisa criar essa atratividade para que o torcedor possa entrar o quanto antes no estádio. Toda a atratividade que a gente possa criar, essas atratividades, é uma forma de chamar o torcedor para dentro do estádio o quanto antes. A gente sempre abre os portões 2 horas de antecedência, então a gente pede que o torcedor consiga entrar no estádio antes, para que não tenha aquele fluxo nos 15 minutos ali que antecede a partida. Muita gente afirmando, doutor Adriano, de que a questão do tumulto no último domingo foi em função da implantação da biometria. Só que o problema vem acontecendo há muito tempo, não? Veja, nós tivemos problemas já em alguns jogos, mas nós também tivemos jogos que nós não tivemos problemas. Todo torcedor conseguiu entrar com toda a segurança possível e isso só foi possível porque
toda a equipe de operação dos jogos fizeram com que esses aperfeiçoamentos, os melhoramentos foram realizados jogo a jogo. Então, de fato, a gente teve uma mudança agora de empresa, teve uma mudança de procedimento para entrar. Tiveram alguns problemas, é fato isso, mas tiveram também soluções assim, muito rápidas em alguns pontos para que não se agravasse esse problema para o torcedor. Mas diante desses problemas, o Santa Cruz já se posicionou em relação às medidas a serem tomadas para o próximo jogo, que a gente acredita que vai conseguir entrar com muita fluidez. Isso não vai ser a perfeição, Jorge, é bom que a gente entenda isso, mas vai melhorar muito. E no outro jogo será o terceiro com reconhecimento facial, a gente vai melhorar mais ainda. Isso é uma mudança, e essa mudança a gente está sujeito a alguns problemas pontuais. A gente não pode conviver com o problema ou não dar a solução para esses problemas. E o Santa Cruz, como você acabou de dizer, o Santa Cruz está tomando essas decisões, essas medidas, já está anunciando, e ao longo do tempo a gente vai melhorando cada vez mais. Lembrando que a gente vai fazer o próximo jogo do Arruda aproximadamente daqui a 15 dias, né? Vamos jogar fora no próximo domingo e no outro final de semana que jogaremos no Arruda. E a questão da ampliação do estádio para 40 mil torcedores, como está? Veja, nesse momento é bom que a gente diga ao torcedor que não há nenhuma perspectiva, tá certo, de qualquer tipo de acréscimo de torcedor. O que nós estamos trabalhando é com 30.025. As nossas reformas pontuais, nesse momento, elas não implicam em aumento de torcedor, implica em manter a segurança no espaço que nós temos. É importante a gente também destacar que nós somos hoje o segundo estádio em capacidade de público em Pernambuco. Só a Arena tem hoje um público maior do que o nosso. É verdade que o nosso estádio pode ter muito mais do que o que nós temos, mas precisa de um investimento extremamente significativo para que a gente possa ter a nossa capacidade máxima. Então, nesse momento, não há essa perspectiva, tá certo? Para que o torcedor tenha a consciência. E aí, eu quero fazer uma correlação com os recursos arrecadados jogo a jogo. O torcedor vê uma arrecadação, por exemplo, no jogo passado, de 800 e alguns reais, aí, mil reais, né, 800 e poucos mil reais, quase 1 milhão, né, a arrecadação, e a gente, lá na patrimonial, nós ficamos com um valor bruto de aproximadamente 60 mil reais, certo? Então a gente tem as despesas do jogo. Quando se tira esse valor, a gente fica com 50, 48 mil reais líquido. Então, se nós estamos fazendo 2 jogos por mês, então vamos ficar aproximadamente, números redondos, uns 100 mil reais de bilheteria, mais os valores das anuidades das cadeiras, mais os valores das anuidades dos camarotes e dos estacionamentos. Inclusive, nesse jogo, tá certo? Nós começamos a implantar, tá certo, também um controle dos estacionamentos. Entramos em contato com a imprensa, com a federação, com os vários departamentos e setores do clube, para que a gente pudesse padronizar o estacionamento ali da área interna, para que a gente possa saber se a gente tem espaço para alugar e gerar mais receita para o clube, que a gente precisa de dinheiro para esses investimentos. Então, esses tópicos que eu estou lhe dizendo são tópicos onde a gente tem entrada de dinheiro para que a gente possa fazer as intervenções e a manutenção do estádio. O presidente Bruno Rodrigues declarou ontem aqui no programa que quer aumentar a capacidade do estádio daqui a uns 60 dias, mas pelo que o senhor está declarando não será possível. Não, veja, daqui a 60 dias pode ser possível, se tiver o dinheiro é possível. Eu também quero aumentar a capacidade, mas eu não posso chegar aqui e dizer pro torcedor, próximo jogo a gente vai aumentar para XYZ.
não tem essa perspectiva. Se amanhã nós tivermos o dinheiro, tá certo? Porque nós não vamos gerar nenhum tipo de débito nessa perspectiva de aumentarmos o público. Não tem a menor condições. Agora, se nós tivermos o dinheiro, aí sim, nós temos condições. Nós não temos esse dinheiro. Eu estou lhe dizendo que da arrecadação nós ficamos na patrimonial desse jogo com aproximadamente 50 e poucos mil reais. Então não tem condições nenhuma de gerarmos essa condição de irmos para 45 mil, para 50 mil, para 60 mil. Nós precisamos de um aporte muito maior nas obras e colocar muito mais gente do que o que a gente tem hoje. A previsão, doutor Adriano, já é de 35 mil torcedores, no mínimo, para o próximo jogo. Como vocês vão administrar essa questão, que o estádio só vai ter capacidade para 30? Veja, eu diria até que a perspectiva é até de maio, de mais do que isso, tá certo? Se nós tivermos hoje o estádio liberado para 60 mil pessoas, eu acredito que nós colocamos, a torcida do Santa Cruz vai, mas não tem. Hoje nós temos 30.025. É isso que nós temos. Se você pegar o ticket médio da renda, dá R$28 por ticket médio. R$28. Você pegar o número de... o valor arrecadado pelo número de ingressos, 30.025. Dá R$28. Você acha que é possível a gente fazer futebol com a folha salarial que a gente tem no futebol, com as obras que a gente precisa implantar no Arruda, com o reconhecimento facial, com o ticket médio do futebol de R$28, ticket médio? A gente pode até ter setores com valores menores, que eu até defendo, que a torcida do Santa Cruz precisa ter um espaço com os valores menores para ela assistir, ter direito a assistir, mas tem outros que precisa pagar um valor maior para a gente fazer essas intervenções. Não tem como. É muito baixo para aquilo que a gente precisa. Nós precisamos fazer investimento na área da estrutura do clube com um aporte muito significativo. Por exemplo, quando você traz tecnologia de ponta, como o reconhecimento facial, você precisa de cabeamento, você precisa de internet, você precisa de subestação que seja de ponta. Então a nossa não é, a nossa está lá atrás. A nossa iluminação, ela não é LED. Então a gente já correu, a gente já foi atrás de parceiros que a gente pudesse viabilizar a troca da iluminação. A gente tem um projeto pronto, a gente busca no mercado, mas infelizmente a gente ainda não viabilizou, Jorge, mas a gente vem se mexendo para tornar o clube melhor, tá certo? E moderno. Mas o torcedor precisa entender que isso tudo precisa de investimentos que hoje a gente não tem condições.